Elivaldo Barbosa, em Brasília, as comissões começam a se formar, aliás. Já era tempo, né? Já era tempo, estava demorando. Os partidos estavam indicando ali quem seriam os componentes das comissões e isso está se formando agora. Eu vou falar com o Délio Rocha lá em Brasília, porque a composição das comissões, Délio, é fundamental para a tramitação do projeto da reforma da Previdência, que é o principal projeto hoje do Brasil em discussão. Délio, boa tarde para você. Boa tarde para você, Joelson, para o Elivaldo, boa tarde a todos. O texto da reforma da Previdência precisa passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, que só vai ser instalada amanhã. Primeiro precisa ser feita aí a análise de admissibilidade do texto para depois seguir para a comissão especial que vai ser criada para discutir o texto da reforma da Previdência. E muito se diz aqui, viu, Joelson, que o funcionamento pleno do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado só começa mesmo quando as comissões estão todas instaladas. Eu estou até aqui ao lado do deputado, do nosso deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, e eu queria saber dele quais comissões, deputado, o senhor deve aí fazer parte nessa legislatura. Boa tarde. Boa tarde. Eu continuarei nas comissões que venham trabalhando desde o início do meu primeiro mandato, na Seguridade Social e Família, onde trabalha muito a questão da saúde, como também na CFT, que é a Comissão de Finanças e Tributação. São as duas comissões que eu sempre trabalhei, sou efetivo da Seguridade e suplente na CFT. E a instalação da CCJ, ontem a gente viu, deputado, que aí os 39 membros dessa comissão, dos 66, vão ser governistas, e que o grupo aí comandado pelo PT vai ter, se não me engano, 11 membros. Assim. Como a oposição pretende trabalhar ao longo desse semestre e quais assim, as pautas que também devem surgir assim, de importante ao longo desse semestre, já que não vai ser só reforma da Previdência? Na verdade, a casa só começa a funcionar quando se instala as comissões, que sempre é depois do Carnaval. Então, as negociações são feitas durante o mês de fevereiro. O PT vai presidir 3 comissões: Direitos Humanos, que será indicado o nosso amigo Leonardo Monteiro, deputado de Minas Gerais, grande amigo. A das Mulheres, que está sendo definida ainda hoje, né? E a da Cultura. Então, são as comissões que nós vamos estar dirigindo como presidente. E estaremos, naturalmente, em todas as comissões. A CCJ, sem sombra de dúvidas, é uma das comissões, se não a comissão mais importante, porque todo o processo, toda lei que chega aqui, ela necessita da análise de admissibilidade, se realmente está dentro dos preceitos constitucionais, e é uma comissão onde os governos sempre priorizam, porque se ali é derrotado um projeto, praticamente o projeto se arquiva, então todo governo tem a prioridade. Agora nós vamos ter que conhecer qual é a base do governo, porque até agora o que tem se percebido é que eles não se entendem. Aqui mesmo, o único projeto que veio para a votação, eles tiveram pouco mais de 50 votos. Né? Entre eles mesmos tem dificuldade, porque parece que não está tendo muito diálogo. Mas aqueles partidos que se dizem ainda com a posição crítica da base do governo, claro que priorizam a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão principal aqui desta casa. Deputado, eu conversei com alguns dos seus colegas hoje pela manhã aqui mesmo na Câmara e a leitura que se faz é que o presidente Jair Bolsonaro aí deu um passo importante para negociar com o parlamento a partir do momento em que ele já falou em flexibilizar a reforma, em negociar com o parlamento e em aceitar a indicação dos cargos federais, essa indicação feita pelos parlamentares, que a partir daí seria possível se construir uma base mais consolidada aqui na Câmara. A gente não sabe se amanhã, ao amanhecer do dia, ele diz a mesma coisa, porque ele diz uma coisa de manhã, outra ao meio-dia, outra de noite, não tem coordenação de que fala. E ninguém sabe quem é que manda do governo. Aí ele diz uma coisa, um ministro desautoriza, o outro ministro diz uma coisa, ele vai e desautoriza. Virou praticamente, na leitura da Aguinaldo Timóteo, uma casa de Irene, em respeito a todas as Irenes do Brasil. Então ali não há entendimento. Então, ele agora está fazendo um esforço, é claro que não há como uma democracia minimamente funcionar sem o parlamento, e ele tentou esnobar do parlamento, tanto que o projeto que veio para cá
teve menos de 60 votos, né? O único projeto do governo que ainda foi submetido ao plenário, e agora ele faz novos gestos, mas a gente não sabe se amanhã, de acordo com a dosagem do medicamento que ele toma à noite, se ele vai amanhecer com uma outra posição, porque ele muda de posição a cada 24 horas. No entanto, essa casa tem que funcionar, independentemente de um governo que está totalmente perdido, até porque não tem noção nenhuma de gestão, né? Foi um governo eleito com fake news, em cima de muitas mentiras, não tem um projeto para a sociedade, nunca apresentou nada e até agora ninguém sabe qual é o projeto do governo, então ele fica repetindo. Então, quando você pega o que ele disse quando não era nem candidato ainda, ou quando ele estava aqui, sobre a Previdência, que é um exemplo, que combatia fortemente a proposta apresentada por Michel Temer. Com o apoio de Michel Temer, a sua candidatura, ele agora abraçou o mesmo projeto. Então, é um governo que muda de posição a cada 24 horas. Deputado, rapidinho, porque nosso tempo está acabando, um outro assunto que inclusive vou abordar com um tempo maior daqui a pouco, é sobre essa questão envolvendo o caso Marielle Franco. Hoje foram presos os 2 suspeitos, né, de terem cometido o crime, e o deputado Marcelo Freixo, numa entrevista coletiva mais cedo, disse que vai apresentar um pedido de uma CPI aqui, CPI das milícias. É possível viabilizar essa CPI? Acho que sim. Eu acredito que aqui nesta casa, mesmo membros da base do governo estão assustados com o que está acontecendo e com o apoio que as milícias receberam e estão elegendo pessoas em vários estágios de poder. Inclusive o próprio presidente da República, todo mundo sabe que os seus filhos já premiaram esses milicianos, que todo mundo sabia que eram pessoas de conduta duvidosa, que agora não é mais diante da investigação, que eu espero que seja séria, né? Aí já sabe quem são os assassinos de Marielle Franco e, pelo andar da carruagem, se a teoria do domínio do fato aplicada em Zé Disseu ou as convicções aplicadas contra Lula fosse aplicada agora, a família Bolsonaro toda deveria estar na cadeia. Que, aliás, eu não concordo que isso aconteça antes da ampla defesa, que, lamentavelmente, quando é contra o PT, aí não tem ampla defesa. Aí eles pegam, condenam, depois discutem com a sociedade. Mas, pelo andar da carruagem, a situação é muito complicada. O Marcelo Freixo terá todo o nosso apoio. Eu acho que muitos parlamentares aqui, de vários partidos, apoiarão, porque a ameaça da milícia, da democracia brasileira, é um risco contra todos e contra todas, independentemente de partido político. Então, nós estamos com essa grande esperança de que a CPI seja instalada aqui e a sociedade possa compreender o que é que está por trás desse grande absurdo, que esse assassino brutal da Marielle Franco e do motorista Anderson, e que agora, depois de uma investigação, no dia 14, agora, depois de amanhã, completa um ano desta brutalidade, finalmente a sociedade começa a perceber que o mundo não é tão grande assim. Os assassinos estavam bem ali, possivelmente muito próximo de quem mandou a praticar esta maldade contra uma mulher de luta, uma mulher que o ódio dessas pessoas, do fascismo contra ela, porque ela defende os negros, os periféricos, as pessoas de direitos humanos, a questão do LGBT, e a gente tem que conviver na democracia com tudo isso, e a direita não concorda. Quando não se fala a linguagem deles, eles mandam bala, empoderam a milícia, mas eu acho que o Brasil tem que ser muito maior do que o que está acontecendo neste momento, lamentavelmente, no nosso país. Vamos à luta e eu espero que logo, logo a sociedade venha saber quem são os mandantes deste crime. Quem matou Marielle? Quem matou Marielle está matando cada um de nós. Quem matou Anderson está matando cada um de nós. E nós não queremos morrer, nós queremos viver num país livre e democrático. Deputado Assis Carvalho, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal do Piauí. Joelson, eu volto com você aí nos estúdios.